Contos de Natal de Charles Dickens. As receitas do Dr. Marigold. Para ser tomada imediatamente. Eu sou o vendedor ambulante e o meu pai chamava-se William Marigold. Havia quem julgasse que o verdadeiro nome fosse William, mas o meu pai sempre insistiu em dizer que não, que se chamava William. Assim chego à conclusão de que se não se permite a um homem saber o próprio nome num país livre, nem sei o que lhe permitirão saber num país de escravos. Não era das coisas mais fáceis consultar o registro civil para resolver o caso, porque William Marigold viera ao mundo e dele partira antes de haver registros civis. Aliás, esta espécie de registros nada teria a ver com ele, mesmo que o houvesse precedido. Quanto a mim, nasci na Estrada Real. O meu pai saiu à procura de um doutor para assistir à minha mãe no momento próprio, e como o tal doutor era uma excelente pessoa que não quis aceitar outros honorários além de um tabuleiro de chá, puseram-me a alcunha de doutor como prova de reconhecimento. Foi assim que passei a chamar-me Dr. Marigold. Hoje em dia sou um homem já de meia idade que usa polainas e um roupão cujos cordões, depois de atados, me escorrem pelas costas. Quem olhar bem para eles acaba por notar que se parecem com as cordas de um violino. Nunca viram no teatro quando os músicos da orquestra apertam a chave dos violinos, depois de tê-los chegado ao ouvido, como se o instrumento lhes dissesse em voz baixa que tinha receio de não estar bem afinado? E nunca ouviram o violino dar um estalido? Pois é isso precisamente que faz o meu roupão, na medida em que lhe é possível parecer-se com um violino. Prefiro um chapéu branco a um chapéu preto. Gosto de usar gravata, mas sem que me aperte, e a minha posição predileta é de sentado. O meu único gosto pessoal relativamente às joias é certa paixão pelos botões de madrepérola. Aqui fica o meu retrato vivo. Quando disse que o doutor tinha aceitado um tabuleiro de chá, adivinharam logo, com certeza, que o meu pai exercia o mistério de vendedor ambulante. E o tabuleiro era lindíssimo. Representava uma dama muito elegante a caminhar por uma vereda estreita e arenosa que ia serpenteando até ao cimo de uma colina, onde se erguia uma capela. 2 cegonhas acompanhavam a formosa senhora. Quando disse que a dama era muito elegante, queria só referir-me à sua estatura, alta e airosa, que em nada se compara com a minha, pois sou muito largo de ombros e um tanto atarracado. Vi muitas vezes este tabuleiro depois de ter sido responsável por o doutor o ter em cima de uma mesa, encostada à parede, no seu consultório. Sempre que os meus pais calhavam a encontrar-se naquele ponto da Inglaterra, eu apressava-me a meter a cabeça pela porta entreaberta do doutor. Ouvi dizer à minha mãe que eu, então, tinha uma cabecinha loura, muito encaracolada, agora já é reconhecível, pois se parece imenso com uma velha escova de crinas. Assim que dava por mim, logo o doutor, sempre contente por ver-me, dizia: "Ora, viva, caro colega, entre, pequeno doutor em medicina. Vamos lá saber. Gostarias que eu te desse uma moeda de 6 dinheiros? A ninguém é dado viver eternamente, como se prova mais ou menos tarde. E os meus pais também não podiam ser eternos. Aquele que não parte por inteiro quando soa a hora da partida, arrisca-se a só ir parcialmente. E aposto dobrado contra singelo em como o que assim faz é pela cabeça que começa." Foi o que sucedeu, primeiro com meu pai e depois com a minha mãe. As coisas podem parecer muito simples, mas ambos acabaram internados no sítio onde eu achei que ficariam melhor. O velho casal, embora já retirado do negócio, continuava mesmo assim a interessar-se pelo ofício de vendedor ambulante. Quando se punha à mesa, o meu pai começava logo a tamborilar com os dedos nos pratos e nas travessas, como fazíamos no nosso comércio para anunciar a venda de uma baixela. O pior é que o meu pai perdera já o hábito e caíam-lhe das mãos os pratos e as travessas, que se faziam em 1000 pedaços.
Por sua vez, a minha mãe tivera o hábito de sentar-se na carroça e de ir passando ao marido os artigos. Agora, entregava-lhe todas as peças da baixela e até do mobiliário, que vendiam a imaginação de manhã à noite. Mas, certa vez, o pobre velho, que estivera 2 dias e 2 noites seguidos sem proferir palavra, exclamou subitamente para a mulher: Aproximai-vos todos, meus bons e alegres companheiros do Clube dos Rochinóis, e vinde ver trabalhar a flor e a nata dos vendedores ambulantes, aquele que já nem um dente possui nas gengivas e que tem braços e pernas inutilizados pelo reumatismo. Vamos lá ver quanto ofereceis pelo velho modelo dos vendedores ambulantes que nos seus bons tempos gastou, para tomar chá com as senhoras, mais água quente do que a precisa para rebentar com todas as caldeiras de cobre das lavanderias, fazendo-as saltar até aos cornos da lua. Vamos, digam, quanto oferecem por este lote? Sois feitos de palha ou o vosso coração é de madeira? Respondei. 2 shillings? 1 shilling? 10 dinheiros? 8? 6? 4? 2? Quem ofereceu 2 dinheiros? Foi aquele senhor com um chapéu capaz de assustar os próprios corvos. De minha parte, sinto vergonha da conduta do cavalheiro do chapéu capaz de assustar os corvos. Sinto vergonha da sua falta de patriotismo. Atenção! Agora vou anunciar o que tenciono fazer a favor do público. Vou juntar ao velho vendedor ambulante a velha que com ele casou há muitos anos. Tantos que me parece que se casaram na Arca de Noé. Vamos, pois, ver quanto oferecem os senhores por este lote duplo. Então, ninguém responde. Ouçam de novo, que vos vou demonstrar até onde posso ir antes de me fazerem uma única oferta. Se houver alguém que dê uma quantia razoável, entregar-lhe-ei, além do velho e da velha, uma escalfeta e um garfo de aço que durará toda a vida. Vamos ver quem toma a palavra. Quem oferece alguma libra por este magnífico lote? 2 libras esterlinas, 1 libra, 10 shillings, 5, 2,5. Então, nem assim. A razão é vossa, porque eu não o cederia por tal preço. 2 shillings e 6 dinheiros? Mesmo assim, não. Mais depressa vos entregaria se não fosse a vossa má cara. Não há quem dê mais? Então, adeus. E metam o velho e a velha na carroça, atrelem o cavalo e façam o enterro. Foram estas as últimas palavras de William Marigold, meu pai. Efetivamente, enterraram-nos, a ele e à mulher, minha mãe, no mesmo dia. Facto que eu conheço melhor do que ninguém, porque os acompanhei ao cemitério. Se o meu pai exerceu com grande talento a sua indústria de vendedor ambulante, como se prova pelas palavras proferidas no seu leito de morte, eu ainda o cedo. E não digo isto por vaidade, mas apenas porque o afirmam as pessoas que puderam fazer a comparação. Apliquei-me imenso e medi-me com todos os oradores públicos, isto é, com todos os membros do Parlamento. Escutei os mais famosos e imitei os melhores, fazendo por esquecer o que ouvir aos medíocres. Direi agora, pois não quero morrer sem o confessar, que não existe ofício mais desprestigiado em toda a Inglaterra do que o de vendedor ambulante. Mas por que não constituiremos uma profissão reconhecida e bem vista? Por que não gozaremos de privilégios? Porque nos obrigarão a tirar licença de mercadores quando tal licença não é exigida aos mercadores políticos? Que diferença há entre nós e eles? A única, bem visível, é que eles vendem caro e nós barato. Não vejo outra, e se houvesse, seria com certeza a nosso favor. Ora, atente-se nisto. Estamos em pleno período eleitoral. Um sábado à tarde, no meio do largo, subo para o estribo da carroça e apresento aos que me rodeiam um lote qualquer, dirigindo-me a eles como cidadãos que têm o direito de votar livremente. Eleitores independentes, começo eu. Vou oferecer-vos uma pechincha tão grande que nunca vereis outra igual, nem neste mundo, nem no outro. Escutai-me e olhai melhor. Aqui tendes um par de navalhas de barba que vos escanhoarão quase tão bem como o fisco. Aqui tendes uma lâmina que vale largamente o seu peso em ouro. Uma frigideira preparada devidamente com tão boa essência de bife do lombo que, metendo dentro dela um bocado de pão, ele sairá depois tão nutritivo como um bocado de carne que pudesse durar toda a vida.
Isto aqui é um cronómetro dentro de uma caixa de prata tão sólida que podereis servir-vos dela como se fosse uma aldrava para bater à porta e arrancar a mulher e os filhos ao mais profundo dos sonos. Agora, meia dúzia de pratos com os quais se podem tocar músicas, como se fossem de metal, e ainda servem para comer e distrair crianças indignadas com a ama. Atenção! Aqui temos um artigo que estou disposto a ceder quase de graça. É um rolo de pasteleiro, graças ao qual se podem fazer nascer os dentes a uma criança de mama, passando-lhe pelas gengivas. Agora ainda mais atenção, porque vou exibir outro artigo, à vista do qual fareis cara de poucos amigos, a cara de quem só comprará se o vendedor fizer grandes sacrifícios. Ora, eu prefiro perder a partir sem ter vendido nada esta tarde. Aqui temos um espelho no qual podereis ver a cara feia que fazeis enquanto não comprais qualquer coisa. Vamos a isto, falai. Quanto ofereceis? 1 libra esterlina? 1 libra? Isso não, porque ninguém a traz no bolso. 10 shillings? É o mesmo, porque os deveis nas contribuições. Pois bem, quero fazer um sacrifício a vosso favor. Ponho num só monte todos estes artigos. Aí os tendes: navalhas de barba, lâmina, frigideira, cronómetro, pratos, rolo de pasteleiro e espelho. Levai-os por 4 shillings que eu vos oferecerei. Vos oferecerei 6 dinheiros. Assim falo eu, o vendedor ambulante, mas na segunda-feira de manhã aparece no mesmo largo um mercador político, sobe à tribuna, que é a sua carroça, e diz: eleitores independentes, vou propor-vos uma pechincha. Começa exatamente como eu. Uma pechincha tão grande que nunca vereis outra igual, nem neste mundo, nem no outro. A pechincha de me colocares no Parlamento. Vou anunciar o que farei por vós. Aumentarei a prosperidade da vossa formosa terra, que em nenhuma parte do resto do mundo civilizado e por civilizar encontrará outra que se lhe compare. Disporeis de caminhos de ferro e os da povoação vizinha sem ele. Todos os vossos filhos terão direito a emprego na repartição dos correios. A Inglaterra dirigir-vos-á o seu sorriso mais terno. A Europa inteira ficará de olhos postos em vós. Nadareis na abundância de todas as coisas boas, bife à farta, trigos só com espigas doiradas, casas cheias de comodidades e todas as alegrias no coração. Tudo isto faz parte do lote que vos proponho, e esse lote sou eu, vosso candidato. Quereis eleger-me por tal preço? Não? Pois ainda farei mais. Obtereis tudo quanto pedirdes e desejardes. Dízimas ou abolição de dízimas, impostos sobre desperdícios da cevada, educação universal ou ignorância universal, abolição das vergastadas no exército ou meia dúzia delas por mês em cada soldado, a escravidão do homem ou a emancipação da mulher. Aceitais-me agora? Vamos, é pegar ou largar. Eu sou em tudo e por tudo da vossa opinião. Cedo-vos o meu lote de acordo com as condições que vós próprios determinardes. Ainda não chega? Então, e já que sois independentes a esse ponto e constituís um colégio eleitoral tão nobre e ilustrado, sinto-me orgulhoso de ser vosso candidato e aspiro à vossa representação no Parlamento. Agrada-me tanto a honra e a dignidade inerentes ao mandato que pretendo, honra e dignidade que me levarão acima de tudo quanto um homem pode ambicionar, que ides saber o que estou disposto a fazer por vós. Convido-vos desde já a beber licores gratuitamente em todas as tabernas. Estais agora satisfeitos? O que ainda não? Nesse caso, aparelho o cavalo e vou fazer as mesmas ofertas aos eleitores da melhor povoação que for capaz de descobrir. Mas antes de partir, escutai-me. Vou semear nas ruas desta magnífica povoação 2.000 libras esterlinas para serem apanhadas por quem quiser. Ainda não chega? Então 2.500, não é bastante? Pois aparelhem o cavalo. Alto, um momento, não quero voltar-vos as costas só por causa de uma bagatela. Semearei 2.750, que aqui estão à vossa vista. Quereis as minhas 2.750 libras? Falai, louvado-se Deus! Não podereis fazer melhor negócio, ainda por cima sujeitos ao perigo de fazê-lo pior, não é verdade? Nesse caso fica combinado. Palavra de honra. Sou o vosso candidato. Estes mercadores políticos adulam as pessoas na sua própria casa e de um modo deprimente,
coisa que não nos atrevemos a fazer nós, os vendedores ambulantes, a preços ínfimos. Apenas lhes damos a conhecer a voz da verdade. Aparecemos nos largos porque isso nos convém, ao passo que eles estão às ordens daqueles que adulam. Daí eu ter imensa razão quando afirmo que o nosso ofício não goza na Inglaterra do prestígio que merece. Vou agora referir-me ao meu casamento. Fiz a corte à minha mulher da boleia da carroça. Era uma rapariga do condado de Suffolk, cuja casa ficava no largo onde se realiza o mercado Ipswich, mesmo em frente do celeiro. Tinha-a visto à janela no sábado anterior e pareceu-me que os meus discursos lhe agradaram. A mim agradou ela e disse cá para com os meus botões: se ainda não foi adjudicado, o lote é bom. No sábado seguinte parei a carroça no mesmo sítio. Tive sorte e, fazendo rir toda a gente, vendi todos os artigos que levara. Quando acabei, tirei da algibeira do casaco um objeto pequeno envolto em papel de seda e, dirigindo a mão para a janela da minha adorada, disse: agora, linda filha do condado de Suffolk, contemplai este objeto que vos é destinado, e apenas a vós, mesmo que me peçam todos os homens do mundo e por ele me ofereçam 1000 libras esterlinas. Quereis saber do que se trata? Pois eu vos digo. É um pequeno objeto de ouro puro que não está partido, mas tem um buraco no meio e que é mais forte do que o elo de uma corrente. Não adivinhais o que seja? Pois eu vos explico. É um círculo de ouro sólido, envolto num fio de prata, que eu mesmo arranquei da reluzente cabeleira da eternamente bela senhora Tridentine Street, na cidade de Londres. Ainda me perguntais o que é? Pois é uma aliança de casamento. Precisarei agora dizer-vos o que tenciono fazer com ela? Pois não quero vendê-la, mas oferecê-la a uma das raparigas mais bonitas desta povoação, que acha graça ao que tenho estado a dizer. Anuncio-vos a minha visita amanhã, quando o relógio bater as 9. Convidar-vos-ei então a dar um passeio comigo e iremos tratar do nosso casamento. Ela riu-se e eu mostrei-lhe a aliança. Na manhã do dia seguinte, quando fui visitá-la, disse-me: não acredito que tivesse falado a sério, não é possível. Mas é tão possível que é certo, respondi, e sou seu para sempre. Casamos. Não era má mulher, mas possuía um gênio levado da breca. Se conseguisse livrar dele, eu nunca me teria separado, nem a teria trocado por qualquer outra mulher da Inglaterra. Não vá julgar-se por isto que a abandonei, pois vivemos sempre juntos enquanto viveu. E viveu ainda 13 anos. Mas, senhoras e senhores, vou confiar-vos um segredo em que talvez não queirais acreditar. 13 anos de gênio violento dentro de um palácio não são mais do que suficientes para esgotar a paciência a um santo. Mas dentro de uma carroça, imagine-se. Há milhares de criaturas que vivem tranquilas, como o azeite numa pedra de amolar navalhas, numa casa de 3 andares, mas que metidas dentro de uma carroça pediriam logo o divórcio. E teríamos podido levar uma vida tão agradável dentro da nossa grande carroça, bem enfeitada de mercadorias por fora, com a cama pendurada como uma rede quando andávamos em viagem, um petisco e uma caçarola de ferro, um fogãozinho, uma tábua que fazia de mesa, um cão e um cavalo. De que mais precisávamos nós? Para-se numa curva da estrada ou num campo de relva, desengata-se o cavalo, acende-se o lume aproveitando as cinzas dos que nos precederam. Prepara-se o petisco e até, nesse momento, o próprio imperador dos franceses teria inveja de nós. Agora, uma cena de cólera dentro de uma carroça, quando nos lançam à cara artigos de venda e palavras insultuosas. Oh, isso é terrível, e quem pode lá suportar uma tal vida? O meu cão compreendia perfeitamente quando ia principiar uma cena dessas. Antes da minha mulher abrir a boca, dava ele um salto e punha-se a uivar. Mas como adivinharia a Zaragata? Isso constituiu sempre um mistério para mim, embora possa garantir que ao aproximar-se a borrasca, ele acordava, se estivesse a dormir, e raspava-se aos saltos e a uivar. Nessas ocasiões eu desejava ser cão. O pior é que tínhamos uma filha,
e eu sinto uma paixão enternecida pelas crianças. Quando se enfurecia, a minha mulher desatava a pancada à miúda. Isto tornou-se muito doloroso, principalmente quando Sophia tinha 4 para 5 anos e fugia, muitas vezes para a boleia da carroça, a soluçar e a chorar. Mas como impedir uma tal barbaridade? É muito difícil numa carroça e com uma mulher furiosa, a menos que se lhe bata, o que sucedeu algumas vezes. Mas então, a pobre criança ainda mais se assustava, porque era a vez dela e a mãe contava tudo à primeira pessoa que lhe aparecia, o que dava asa a dizerem que eu era um mau homem que maltratava a mulher. A pobre Sophia era tão boa e adorava-me, apesar do pouco que eu podia fazer em seu favor. Possuía uma linda cabeleira negra toda encaracolada e ainda hoje me admiro não ter enlouquecido quando a via fugir à frente da mãe, que por fim a agarrava pelos cabelos para lhe bater. Já afirmei que a pobre criança era muito boa e bastantes razões havia para fazê-lo. Para outra vez o pai não faça caso, dizia-me em voz baixa, com o rosto ainda lavado em lágrimas e os olhos úmidos. Se eu não gritar, já sabe que ela não me magoou. Se gritar, será para que me deixe em paz. Só Deus sabe o que eu vi aquela criatura sofrer em um queixume, para não me afligir. Mas tirando isto, a mãe da Sophia cuidava dela com maior esmero. Trazia-a limpa, bem arranjadinha e nunca parava de trabalhar. A tal ponto chega a inconsciência das pessoas. Creio que devido a termos passado uma noite numa região pantanosa, Sophie apanhou umas terçãs. Fosse assim ou não, o certo é que as tinha, e a partir daí afastou-se para sempre da mãe, e não houve maneira de persuadi-la a deixar-se tratar por ela. Começava logo a tremer assim que a mãe lhe estendia os braços e gritava: "Não, não, não!" E cingindo-me o pescoço com os bracitos, escondia o rosto no meu ombro. Nunca houve ano pior para o negócio como esse. Porquê? Não sei ao certo, embora atribua o facto aos caminhos de ferro que hão de acabar por dar cabo deste género de comércio. Mas o caso é que estava sem dinheiro a ponto de uma noite, para poder mercear, ter vendido umas coisas pelo primeiro preço que me propuseram. Não conseguia convencer a criança a deitar-se ou abandonar-me um instante que fosse, e para dizer toda a verdade nem isso desejava. Aproximei-me do estribo com Sofia, que me deitara os braços ao pescoço. Todos os patetas desataram a rir quando nos viram e um imbecil muito gordo, que ainda hoje odeio, gritou: "2 dinheiros pela miúda!" Então, com o coração esfrangalhado, disse eu: "Agora, estúpidos ouvintes, ficai a saber que vou tirar-vos o dinheiro dos bolsos, dando-vos em troca mercadorias que valem o dobro de que por elas pagarem. E isto é tão certo que no próximo sábado voltareis com todas as vossas economias, a fim de aproveitardes a pechincha. Mas não me haveis de encontrar, nem nunca mais me vereis. E porquê? Porque fiz fortuna a vender todos os artigos com 70% de prejuízo, e por isso haveis de chamar-me Lord Vende Barato. Vamos lá então a ver o que quereis comprar-me neste último dia de negócio. Antes, porém, desejo explicar-vos porque tenho esta criança ao colo. Não vos interessa? Mais um motivo para que vos conte. É a minha adivinha, uma vidente capaz de dizer-me ao ouvido tudo o que vos interessa e revelar-me se comprareis ou não um lote. Olhai, quereis uma serra, não? Ela disse-me que não, porque sois demasiadamente desastrados para vos servir dela. Tanto pior para vós, porque esta serra pode fazer a fortuna de um homem hábil. Uma serra por 4 shillings. Por 3 shillings e 6 dinheiros. Por 3 shillings. Por 2 e 6. Alguém a quer por 18 dinheiros? Pois não a cedo por nenhum preço, porque sois todos uns ineptos e um instrumento de trabalho poderia converter-se nas vossas mãos num instrumento de perdição. O mesmo direi deste par de plainas, que também não quero vender, seja qual for o preço que ofereçais. E agora vou perguntar à minha adivinha o que desejais. E disse ao ouvido da minha Sophia: "Tens a testa a arder, filha, deves sofrer muito." Ela respondeu-me sem entreabrir os olhos: "Dói-me um bocadinho, pai." "Esta adivinha disse-me que o que vós desejais é uma agenda. Por que não o dissestes logo? Aqui a tendes. Olhai-a bem, são 200 páginas de magnífico papel acetinado. Quem não acreditar pode contá-las. 200 páginas de papel pautado para anotar as despesas.
uma lapiseira inalterável com o bico afiado, um canivete, 2 lâminas, uma das quais faz de raspadeira, uma ardósia para calcular os ganhos. Tomai! Também incluo no lote um guarda-sol que vos preservará da influência da lua nas noites muito escuras. E por tudo isto não vos peço nenhum preço extraordinário. Qual a quantia mínima que estáis disposto a dar por tão esplêndido lote? Não tenhais vergonha de dizê-lo, por mais pequena que ela seja, porque a adivinha já sabe. Nesta altura fingi falar ao ouvido de Sophie e dei-lhe um beijo que ela retribuiu. O quê? Ela diz-me que não estás disposto a dar mais de 3 selins e 3 dinheiros? Não me atreveria a acreditar em tal coisa se não fosse ela a garanti-la. 3 selins e 3 dinheiros. E ainda hesitais em gastar 3 selins e 3 dinheiros quando só a ardósia chega para calcular uma fortuna de 40.000 libras esterlinas de rendimento? Pois bem, eu desprezo tanto esses 3 dinheiros que prefiro só os 3 selins. 3 selins, então. 3 selins. Quem dá os 3 selins? Uma... Está bem. O magnífico lote será para aquele afortunado mortal. Como ninguém havia proferido uma única palavra, todos olhavam à sua volta a rir, enquanto eu passava a mão pela testa febril de Sophie e lhe perguntava se sentia pior. Não, pai, não estou pior. Isto há de passar. Voltei-me e, em vez dos belos e tristes olhos de Sophie, que acabava de entreabri-los a custo, apenas encontrei olhares carninhos. Retomei o meu papel de vendedor ambulante. Onde está o marchante? Os meus olhos, através das lágrimas, acabavam de descobrir um marchante afastado do grupo de ouvintes. A minha adivinha diz que o afortunado mortal é o marchante. Onde está ele? Obrigaram o marchante a aproximar-se, e no meio da gargalhada geral, o homem lá teve de tirar o dinheiro do bolso e de pagar o lote, porque isto é coisa corrente entre os rústicos, quando algum deles é apontado pela voz da maioria. Em seguida vendi outro lote dos meus artigos, mas por menos 6 dinheiros do que o seu valor, por entre as gargalhadas do auditório. Depois foi a vez do lote das lunetas, que é sempre de venda difícil. Por isso encavalito as lunetas no nariz e vejo através delas o aumento que as contribuições vão sofrer, o que faz naquele instante o noivo de certa menina envolta no seu chale, o que vai jantar o bispo e muitas outras coisas que despertam a hilaridade do público e facilitam a venda. Ao lote das lunetas seguem-se os destinados às mulheres, a cafeteira, a caixa para guardar o chá, o açucareiro de cristal, meia dúzia de colheres, etc. Nos intervalos da venda, voltava-me para a minha filha e trocávamos algumas palavras. Estava eu a apresentar outro lote para mulheres, quando notei que Sophie erguia a cabeça por cima do meu ombro e fitava qualquer coisa ao longe. — Por que te mostras tão inquieta, minha filha? — Não é nada. Mas não vês além um cemitério tão bonito? — Vejo, sim, filha do meu coração. — Dá-me 2 beijos, querido pai, e deixa-me descansar na relva daquele cemitério. Entrei na carroça com a cabeça de Sophie descaída para o meu ombro e disse para a mãe: — Depressa, depressa, fecha a porta para que não cheguem até nós os olhares e as risadas dessa gente. — Mas que se passa? Perguntou ela. — Passa-se que nunca mais poderás arrastar pelos cabelos a minha querida Sophie, porque nos fugiu. Talvez estas palavras tivessem sido mais duras do que eu desejava, pois desse dia em diante a minha mulher caiu numa tristeza profunda e ficava horas seguidas de pé, dentro ou fora da carroça, de braços cruzados e olhar fixo no chão. Quando se zangava, o que passou a suceder muito menos vezes, fazia-o de um modo muito diferente e batia em si própria tão violentamente que via-me obrigada a segurá-la. Embriagou-se algumas vezes, mas não achou consolação nesse vício, e durante anos perguntou-me muitíssimas vezes se haveria outra carroça tão triste como a minha, apesar de ser considerado por todos como o rei dos vendedores ambulantes. Assim foi decorrendo tristemente a nossa vida, até uma tarde de verão em que, ao sairmos de Exeter, vimos uma mulher a agarrar uma criança pelos cabelos e a espancá-la. A criança implorava: — Ai, mãe, não me bata mais, mãezinha! A minha mulher tapou os ouvidos e deitou a correr como uma louca. No dia seguinte encontramos o seu cadáver no rio. Para ser tomado pela vida. Na carroça fiquei sozinho com o cão. Ensinei-o a soltar um pequeno uivo quando o povo se negava a comprar e a ladrar, fazendo simultaneamente um sinal com a cabeça, quando eu lhe perguntava: — Quem é que ofereceu meia coroa?
Foi o senhor cavalheiro que ofereceu-me a coroa? O cão adquiriu uma enorme popularidade e creio que ele próprio inventou a ideia de soltar um grande uivo quando alguém oferecia por um lote menos de 6 dinheiros. Acabou, no entanto, por envelhecer, e uma tarde em que eu fazia rir toda a cidade de York com a venda das lunetas, deu-lhe uma convulsão e morreu, a meu lado, na boleia da carroça. Como por índole, amava tudo quanto me rodeava. Experimentei, depois desta desgraça, o sentimento amargo da minha solidão. Distraía-me nas horas da venda, procurando manter a reputação. Para não dizer que procurava também manter-me a mim próprio. A tristeza, porém, voltava a apossar-se de mim quando me achava só. Isto acontece geralmente a todos os homens habituados à multidão. Quando nos veem no estribo ou na boleia, há quem seja capaz de dar tudo para ocupar o nosso lugar. Mas quando nos veem noutros sítios, já lamentam ter-nos invejado. Num desses meus momentos mais tristes, travei relações com um gigante. Se não tivesse acabrunhado pela solidão, ter-me-ia considerado superior demais para relacionar-me com ele, porque na nossa atividade existe o hábito de manter sempre as distâncias. Quando um homem não é capaz de ganhar a vida com o seu próprio talento, consideramos-lo situado num nível inferior ao nosso. E o gigante a que me refiro pertencia a uma caravana saltimbancos, na qual desempenhava o papel de Hércules. Era um homem de novo, de aspecto débil, o que eu atribuí à distância que separava as suas extremidades. Tinha uma cabeça pequena, olhos mortiços, joelhos unidos e tornava-se impossível apreciar o seu conjunto sem o achar demasiado alto para os seus membros e a sua inteligência. Era, no entanto, um homem de bem, abandonado pela mãe na infância depois de ter comido tudo quanto o infeliz herdara. Travámos conhecimento um dia em que ele andava a passear a cavalo do patrão. Chamavam-lhe Rinaldo de Velasco, mas o seu verdadeiro nome era Pickleson. O gigante Pickleson confessou-me que a vida lhe custava duplamente a suportar devido à crueldade do patrão para com uma formosa menina surda-muda. A mãe dela morrera e, como não havia ninguém que a defendesse, a pobre pequenita era tratada com a maior dureza. Viajava com os da caravana porque o patrão ainda não arranjara maneira de ver-se livre dela. Quando o gigante me contou isto, acrescentando que a menina tinha os cabelos compridos e que a agarravam por eles para espancá-la, senti os olhos rasos de água ao ponto de deixar de ver. Acabado o relato, dei-lhe 6 dinheiros, porque ao pobre faltava tanto em dinheiro como lhe sobrava em estatura. Gastou os 6 dinheiros em aguardente. Isto perturbou-lhe a tal ponto a razão que desatou a cantar a Shivery Shaky, apesar de o patrão nunca ter conseguido que ele a entoasse em público como complemento do seu papel de Hércules. O nome do patrão era Min e tinha uma voz rouca. Decidi falar com ele. Fui à feira como simples particular, deixando a carroça fora da povoação. Procurei nas traseiras das carroças da caravana, enquanto a companhia efetuava os seus exercícios, e acabei por dar com a pobre surda-muda adormecida junto de uma roda e toda suja de lama. À primeira vista, ter-se-ia julgado ser uma das feras da caravana, mas, observando-a melhor, concluí que, se a tratasse com mimos, acabaria por parecer-se com a minha Sophie. Era da mesma idade que a minha filha teria, se a sua linda cabecinha não descaísse para o meu ombro naquela desgraçada tarde. Enfim, para abreviar, tive uma conferência com mim, enquanto o tambor rufava no meio da populaça, que era convidada, em altos gritos, a ver o gigante, e disse-lhe: sei que essa criança constitui um encargo para o senhor. Quanto quer para me ceder? Min falava como um carroceiro. Suprimirei, pois, todo o preâmbulo da sua resposta, que formou a maior parte dela, e direi apenas o substancial que foi. Uns suspensórios. Quero dar-lhe muito mais, respondi. Vou já à minha carroça buscar meia dúzia de suspensórios e voltarei imediatamente para levar a miúda. Só acredito quando vir suspensórios, retorquiu Min com a mesma ferocidade. Desatei a correr para a carroça, a fim de não dar tempo a Min de voltar atrás com a palavra, e fechamos o negócio. Isto deu tanta alegria ao gigante que, correndo para nós com a maior velocidade permitida pelas suas enormes pernas, nos cantou à despedida a Shivery Shaky. Que belo dia foi aquele para Sophie e para mim, quando começamos a viajar juntos na carroça. Dei-lhe o nome de Sophie porque viera realmente substituir a minha filha. Não tardamos a entender-nos bem um com o outro assim que viu quais eram as minhas intenções a seu respeito.
Pouco tempo depois retribuía o meu afeto com juros. Quem não passou pelas dolorosas provações que acabo de referir não poderá fazer ideia do que significa encontrar alguém que nos estime. Conforme fosse a vossa disposição, terias com certeza rido ou chorado se visseis as tentativas que fiz para educar Sophie. Muito me auxiliavam, coisa em que os leitores nunca pensariam, os postes das estradas. Eu tinha os grandes alfabetos de letras soltas recortadas em osso. Imaginemos, pois, que íamos a Windsor. Nesse caso, colocava em frente de Sophia, pela ordem que entram neste nome as letras W-I-N-D-S-O-R. E quando alcançávamos o poste indicativo do caminho, fazia anotar a ordem das letras. Outras vezes dispunha as letras C-A-R-R-O, C de cedilha A, e em seguida escrevia-as no nosso veículo. Outras ainda compunha as palavras Dr. Marigold e pregava no roupão um cartão com o meu nome. Tudo isto fazia rir as pessoas que nos observavam, mas eu não lhes ligava importância, pois o que queria era atingir o meu objetivo. Sophie confundiu muitas vezes uns nomes com os outros, mas por fim, com perseverança e paciência, lá aprendeu a ler e a escrever desta forma. E desde então, tudo correu otimamente. Inventamos também uns sinais particulares para comunicarmos as nossas ideias, e à medida que a pobrezinha adquiria, ou eu julgava que adquiria, mais semelhanças com Sophie, parecia-me ser esta quem me contava casos do céu, para onde partira, e de tudo quanto tinha visto desde o malfadado dia em que me deixara. A sua cabecinha era linda, e agora que ninguém lhe puxava pelos cabelos, a fisionomia irradiava qualquer coisa de comovedor que embelezava o interior docemente melancólico da carroça. A facilidade com que percebia todos os meus olhares era de facto surpreendente. Quando eu fazia a venda, ela ficava invisível no interior da carroça, e bastava-me dirigir um olhar para que logo me entregasse o objeto ou objetos pretendidos. E dava palmas e ria-se, contente por ter adivinhado o que eu queria. Ao vê-la tão feliz e recordando-me na forma como vivia quando a encontrara, morta de fome, andrajosa e a dormir junto de uma roda cheia de lama, arranjava forças novas que me aumentavam a verbosidade e, consequentemente, a reputação. Quis que a minha alegria fosse partilhada por alguém, e assim, no meu testamento, leguei 5 libras esterlinas ao gigante Pickleson. Esta felicidade perseguiu até Sophie atingir os 16 anos. Comecei então a pensar que não tinha cumprido tão bem como devia as minhas obrigações para com a criança e que era preciso dar-lhe uma educação superior àquela que estava ao meu alcance. Ambos choramos amargamente quando lhe expliquei as minhas intenções, mas o que tem de ser tem muita força e nem lágrimas nem sorrisos podem fazer seja o que for. Um belo dia, portanto, levei Sophie ao Colégio dos Surdos Mudos de Londres. Quando me avistei com o diretor, disse-lhe: quero fazer-lhe uma proposta. Sou um pobre vendedor ambulante, mas possuo algumas economias. Trago-lhe a minha filha adotiva e posso garantir-lhe que não tenho ao seu cuidado nenhuma mais surda ou mais muda. Faça-me o favor de ensinar tudo quanto for possível no mais curto espaço de tempo, que eu me comprometo a pagar pontualmente todos os meses, a partir de hoje, em que comece por oferecer custosamente esta libra esterlina. O diretor sorriu e disse-me: de acordo, mas antes de mais nada preciso saber o que a menina aprendeu e como é que o senhor se entende com ela. Contei-lhe que Sophie sabia desenhar em caracteres de imprensa muitas palavras e até frases inteiras. Depois, eu e ela entabulamos conversa acerca de um conto que leu num livro que o diretor lhe deu. É extraordinário! E só aprendeu com o senhor? Só comigo. Pois sempre lhe direi que não é apenas um homem de bem, mas igualmente uma pessoa muito hábil. Nunca ouvi elogio que mais me desvanecesse. E quando o diretor o repetiu a Sophie, ela aplaudiu, beijou-lhe as mãos e pôs-se a chorar e a rir de alegria. Voltamos a visitar 3 ou 4 vezes o diretor, e quando assinei o registro do colégio, quis saber por que me chamavam doutor. Vinha então a saber que ele era sobrinho materno do médico que assistira à minha mãe na altura de deitar-me ao mundo. Esta circunstância estreitou ainda mais as nossas boas relações. Agora, Marigold, o que deseja ao senhor que a sua filha adotiva aprenda? Desejo que lhe ensine tudo quanto se possa ensinar a uma menina privada de palavras e do ouvido, e principalmente que fique a ler com prazer o que veja escrito. Meu amigo, respondeu o diretor, pede-me mais do que eu posso fazer.
Compreendi a intenção da resposta e pus-me a rir, pois sei por experiência própria que fica numa situação falsa aquele que diz um gracejo que ninguém festeja. Depois expliquei-me melhor. E quando possuir a instrução que o senhor deseja, que pensa fazer dela? Metê-la outra vez na carroça? Sim, senhor, na carroça. Sente-se então com coragem para separar-se dela durante 2 anos? Para seu bem, sinto, sim, senhor. Outra pergunta, acrescentou o diretor, fitando Sophie. E ela poderá viver 2 anos separada do senhor? Uma resposta afirmativa para esta segunda pergunta foi mais difícil de conseguir do que para a primeira. Muito custou, mas por fim obtive-a. A separação foi realmente penosa para ambos e a lembrança da tarde em que nos despedimos à porta do colégio é ainda tão amarga para mim que nunca passo por tal sítio sem que se me oprima o coração. Se tivesse de vender alguma coisa por ali, estou certo de que me faltaria a verbosidade. A tristeza que me causou a solidão da carroça não se assemelhava, porém, como a de outro tempo, porque, embora me parecesse grande, lhe antevia o termo. Assim, quando me sentia abatido, costumava dizer para comigo: Sophie pertence-me e eu pertenço-lhe, lembrando-me do regresso. Passados alguns meses, comprei outra carroça. Perguntar-me-ão para quê? É o que eu vou já explicar. Queria guarnecê-la de estantes, como uma biblioteca, e enchê-las de livros para Sophie ler. Também teria uma poltrona onde pudesse sentar-me e vê-la ler, orgulhoso de ter sido o seu primeiro mestre. Como, porém, dispunha de tempo, mandei fazer todo o mobiliário da segunda carroça sob a minha direção. Uma cama numa alcova com cortinas, uma mesa para a leitura, uma escrivaninha e, por fim, as estantes para a biblioteca, capazes de receberem toda a espécie de livros encadernados ou em brochuras, como se eu calhasse a adquiri-los em leilões, percorrendo o país de norte a sul, de levante a poente, com ventos favoráveis ou contrários. Não fiz tudo isto num dia, e os 2 anos lá passaram, indo confundir-se com os precedentes, quem sabe onde. Mas quando a minha segunda carroça ficou pronta, pintada de amarelo com filetes encarnados e pregaria de cobre, engatei o velho cavalo, porque tinha comprado outro para a minha carroça de vendedor ambulante e contrataram um rapaz para conduzi-lo, e vestindo a minha melhor andaina, fui buscar Sophie. Marigold, disse-me o diretor apertando cordialmente a mão, muito me alegro de vê-lo. Duvido que esteja mais satisfeito do que eu. Pareceram-lhe muito compridos estes 2 anos? Não sou do que consideram que 2 anos constituem um lapso de tempo muito comprido, mas... Por que se comove tanto, meu amigo? Mas seria realmente ela? Podia ter-se transformado naquela mulher tão formosa e de fisionomia tão inteligente e expressiva. Sim, era Sophie, a minha filha adotiva, que tanto se parecia com a outra. Se o diretor não me o houvesse assegurado, não a teria reconhecido antes de deter-se no umbral da porta. Estava muito comovido, disse-me o diretor afetuosamente. É que penso, respondi, que não passo de um pobre vendedor ambulante. Pois eu penso que foi o senhor quem a arrancou à miséria e a pôs em condições de desenvolver a inteligência e entrar em comunicação com os seus semelhantes. Mas para que estamos a falar a sós se podemos conversar com ela? Ora, fale-lhe na sua antiga linguagem. Quando lhe fiz os antigos sinais, lançou-se-me aos pés e, de joelhos, estendeu-me os braços com os olhos rasos de lágrimas de alegria e gratidão. Filo a levantar-se para abraçá-la com efusão. Nem sei como não enlouqueci de contentamento quando começamos os 3 a conversar por meio de sinais, sem o menor ruído, como se estivéssemos dentro de um globo encantado que nos separasse do resto do mundo. A alegria e a felicidade regressaram na nossa companhia à carroça do vendedor ambulante e à biblioteca, como eu chamava ao espaço que continha os livros. Sentia-me orgulhoso por ver Sophie a ler todos os volumes que eu fora sucessivamente adquirindo. No entanto, esquecera-me de uma coisa. Estávamos em Lancashire e eu efetuara já 2 dias de venda no largo onde se instalara o circo real do Sr. Slimming, com o seu gigantesco Pickleson. Para exibir este fenómeno, tinham arrendado uma grande loja, sobre cuja porta se podia ler este aviso, habitual em todos os espetáculos extraordinários. Só é permitida a entrada gratuita aos jornalistas, orgulho de qualquer país livre. Dão-se lições a preços acessíveis. Podem entrar sem receio tanto o espectador escrupuloso como a púdica donzela. Para facilitar ainda mais o sucesso deste enorme anúncio, distribuíam-se programas em todos os estabelecimentos,
nos quais se avisava o público de que era impossível compreender a história de David e Golias sem uma visita ao gigante Pickleson. Mesmo assim, o público não acorria ao espetáculo e mim fazia tremer a casa com as suas pragas. Entrei na sala, que estava vazia. Pickleson encontrava-se sentado a uma mesa coberta por um pano de lã vermelha. Gostei de vê-lo porque pretendia falar-lhe. Pickleson, sou-lhe devedor de uma grande felicidade e desejo pagar-lhe deixando-lhe em testamento 5 libras esterlinas. Para já, pegue lá em 4, que talvez caiam como sopa no mel. Antes de ouvir estas palavras, Pickleson mostrava o aspecto de uma candeia sem azeite, mas depois animou-se e agradeceu-me num estilo que nele adquiria todos os tons da eloquência parlamentar. Contou-me que deixara de exibir-se como Hércules e que mim lhe tinha proposto fazer de gigante índio convertido por uma jovem leiteira. Pickleson, porém, como ignorava a história a que pertencia esse novo personagem, receara comprometer-se. Recusara, portanto, desempenhar tal papel, o que provocara uma disputa seguida do consequente corte da cerveja dada ao infeliz gigante. Este pormenor foi-me confirmado pelos grunhidos de mim, que nos ouvia falar da bilheteira, onde, baldadamente, esperava que lhe comprassem os bilhetes. Os seus grunhidos faziam tremer o gigante como se fosse uma simples folha de árvore. A minha conversa com Pickleson não ficou, todavia, por aí. Dr. Marigold perguntou-me com voz sumida: quem é um rapaz que anda sempre atrás das suas carroças? Diga antes, rapariga, respondi, julgando que se referia a Sophie e que, em virtude do seu estado de fraqueza, tivesse confundido o artigo. Doutor, replicou com uma emoção capaz de fazer chorar as pedras. Sinto-me muito fraco, mas não ao ponto de não saber o significado das palavras que profiro. Repito, doutor, o rapaz. Soube então que quando Pickleson ia esticar as pernas, embora disso não tivesse necessidade, às horas em que ninguém podia vê-lo, isto é, noite alta ou antes do nascer do sol, vira por 2 vezes um jovem desconhecido a rondar as minhas carroças, e também ali em Lancashire, onde estava há 3 dias. Aquilo preocupou-me. Não podia compreender do que se tratava, tal como os leitores não podem compreender, mas fiquei avisado. Despedi-me de Pickleson, aconselhando a gastar o meu legado convenientemente, por forma a fortalecer o seu combalido organismo, mas sem nunca se esquecer dos seus princípios religiosos. Nessa madrugada, pus-me da atalaia para ver o desconhecido e realmente dei com ele. Era um rapaz bem vestido e de boa aparência. Girava à volta das carroças e vigiava-as com tanta atenção como se estivesse encarregado de guardá-las. Quando começou a amanhecer, retirou-se. Ainda o chamei, mas nem estugou o passo, nem voltou a cabeça, nem sequer fez nenhum caso dos meus gritos. 2 horas depois, deixámos Lancashire e a caminho de Carlisle. No dia seguinte, ao raiar da aurora, espreitei, mas não vi desconhecido. No outro dia, porém, tornei a espreitar e vi-o. Chamei-o como da primeira vez. Olá, eia! Quando ele ia a retirar-se e, como da primeira vez, não deu mostras de me ter ouvido. Isso levou-me a pensar numa coisa que vinha confirmar depois de espiá-lo a horas diferentes e de diversas maneiras. O rapaz era surdo-mudo. Uma tal descoberta alarmou-me porque sabia que um dos pavilhões do colégio onde tinha internado Sophie durante 2 anos estava ocupado por surdos-mudos. Pensei, se está apaixonado por ela, que vai ser de mim e de todos os meus planos? A ilusão de que ele, afinal, não a amava ainda me dava algum ânimo e confesso este sentimento egoísta. Mas por fim fui testemunha de uma das suas entrevistas ao ar livre no meio do campo, sem que eles me vissem porque me ocultara atrás de uma árvore. A entrevista era comovedora para as 3 pessoas interessadas. Compreendia como eles o que diziam e escutava com a vista, que tinha aprendido a perceber a linguagem dos surdos-mudos, do mesmo modo que os meus ouvidos percebiam a linguagem falada. Ele dizia que ia partir para a China, a fim de trabalhar numa casa bancária desse país, onde desempenharia o cargo que seu pai tinha exercido. Disporia do necessário para sustentar a mulher e exortava a casar-se com ele e a acompanhá-lo. Sophie mantinha-se na negativa. Então, não me amas? Perguntou ele. Amo-te ternamente, muito ternamente, mas nunca me resolverei a destruir a esperança do homem generoso, bom e gentil que me serviu de pai. Referia-se a mim, ao vendedor ambulante mal vestido. A mim, a quem não queria abandonar. A mim, com quem queria viver.
Deus a abençoe, murmurei, embora pensasse que poderia morrer de desespero. Sophie chorava amarguradamente e as lágrimas fizeram-me tomar uma decisão. Enquanto vivera da dúvida sobre se ela amaria realmente aquele jovem, formava um mau conceito de Pickleson e até sentira tê-lo interessado no meu testamento porque, achava eu, se não fosse esse extraordinário gigante, nunca teria sabido nada e viveria completamente feliz. Agora, porém, que sabia que ela o amava, agora que a tinha visto chorar, já não era o mesmo. Deixei de querer mal a Pickleson e chamei, em meu auxílio, todas as reservas de coragem para cumprir o meu dever. Sophie e o rapaz separaram-se antes de eu ter tomado a minha decisão. O jovem foi encostar-se a uma árvore e apoiou a testa na mão. Aproximei-me dele e bati-lhe no ombro. Levantou a cabeça e disse-me, na nossa linguagem de surdos mortos: "Não se incomode por minha causa." "Não me incomode, bom moço. Sou seu amigo. Acompanhe-me." Deixei-o parado ao pé do estribo da carroça-biblioteca e subi sozinho. Sophie estava a enxugar as lágrimas. "Choraste, minha filha?" "Chorei, pai." "Porquê?" "Porque sentia dores de cabeça." "Não choraste por causa das dores de cabeça?" "Foi sim, pai." "Pois então o Dr. Marigold vai passar uma receita para essas dores de cabeça." Sorriu, movendo a cabeça num sinal negativo. "Como calculo que não me queiras para médico, fiz-me acompanhar por outro." "Que quer dizer?" "Nada de especial. Ele está já aqui." Convidei o rapaz a entrar e pus a mão de Sophie entre as dele. Depois deixei-os sós. No dia do casamento, estreei um fraco azul com botões dourados. Pela primeira vez e última vez na vida, vesti um tal espantalho. Na igreja estávamos apenas os três, acompanhados pelo diretor do colégio de surdos mudos. O jantar para os quatro foi servido na carroça-biblioteca. Um empadão de pombos, um presunto fumado, frangos, legumes e um bom vinho. Fiz um discurso aos recém-casados e o diretor outro. As nossas palavras comoveram-nos e a festa decorreu cheia de brilho como um fogo de artifício. Durante o jantar disse a Sophie que reservaria a carroça-biblioteca para a minha habitação quando me retirasse do negócio e que guardaria todos os livros à espera do seu regresso à Inglaterra. Partiu, pois, para a China com o marido. As despedidas foram tristes e pela terceira vez encontrei-me só, a guiar o velho cavalo com o chicote ao ombro, porque apenas utilizava uma carroça. Sophie escreveu-me muitas cartas e eu respondi-lhe sempre. Ao findar o primeiro ano, recebi uma com letra trêmula que dizia: "Querido pai, há 8 dias que deitei ao mundo uma menina, mas sinto-me tão bem que já me permitiram escrever ao mais querido e ao melhor dos pais. Espero que a minha filha não seja surda-muda." Quando lhe escrevi, a seguir, interroguei-a sobre esse ponto, mas a ausência de resposta a ele levou-me a calcular que seria desagradável insistir no assunto, e por isso não insisti. Durante algum tempo continuámos a trocar correspondência com regularidade, mas depois as cartas foram rareando porque o marido de Sophie andava quase sempre em viagem. Estou, no entanto, convencidíssimo de que, com cartas ou sem cartas, ambos nos lembrávamos constantemente um do outro. Havia já 5 anos e alguns meses que Sophie partira. Eu continuava a ser o rei dos vendedores ambulantes e cada vez tinha mais popularidade. O outono correra-me magnificamente e a 23 de dezembro de 1864 encontrava-me em Uxbridge, no condado de Middlesex, depois de ter vendido todos os meus artigos. Dirigia-me, por conseguinte, para Londres, a fim de gozar sozinha a festa de Natal na minha carroça-biblioteca, antes de adquirir novo fornecimento e meter-me ao caminho para revendê-lo. Tenho alguma habilidade para cozinheiro e vou dizer o que preparara para a ceia da noite de Natal. Um bife, um prato de peixe, uma dúzia de ostras e 2 garrafas de vinho. Havia também um pudim capaz de reconciliar um homem com tudo, exceto com os 2 últimos botões do colete. Saboreado o pudim e limpos os pratos, apaguei o candeeiro e instalei-me na poltrona, alumiado pela chama do pequeno fogão, a qual se refletia nas encadernações dos livros de Sophie. Os livros de Sophie. Recordavam-na tanto que cheguei a ver o seu lindo rosto antes de adormecer ao calor do fogão. Nada tem, pois, de especial que durante todo o tempo que o sono demorou, tornasse a ver Sophie de pé, ao meu lado,
tendo nos braços a filhinha surda-muda. Sonhei que viajava por toda a parte, mas Sophie continuava sempre junto de mim com a criança ao colo. Acordei sobressaltado e pareceu-me que ela se retirava, como se efetivamente tivesse estado ali comigo um momento antes. Fora um ruído que me acordara, ruído feito no estribo da carroça, semelhante a passos de criança que subissem os degraus. Esse ruído de passos infantis tinha sido, noutros tempos, tão familiar aos meus ouvidos que por um momento pensei que ia aparecer-me um fantasma de uma criança. Foi, porém, a mão de uma criança real que levantou o trinco, entreabriu a porta e uma linda cabecinha espreitou com os mais belos olhos que eu alguma vez vira. Depois de encarar-me um instante, tirou o chapéu de palha, o que lhe fez cair sobre os ombros dos formosos cabelos como uma chuva de ouro, e disse alegremente: "Avôzinho!" "Oh, meu Deus!" clamei. "Ela fala! Ela fala!" Um momento após, Sophie abraçava-me e o marido e a filhinha beijavam-me a mão. Permanecemos imenso tempo abraçados. E quando acabámos de nos abraçar e vi a pequenita a falar com a mãe, usando os mesmos sinais que eu empregara há anos atrás, brotaram-me dos olhos lágrimas de ternura e de felicidade.